Carole Vence, no texto Antropologia Redescobre a Sexualidade, afirma que as abordagens construtivistas partilham a necessidade de problematizar os termos e o campo de estudo, no mínimo todas as abordagens adotam a visão de que atos sexuais fisicamente idênticos podem ter importância social e significado subjetivo variáveis, dependendo de como são definidos e compreendidos em diferentes culturas e períodos históricos. Assim como o ato sexual não traz em si um significado social universal, a relação entre atos sexuais e significados sexuais também não é fixa, o que torna sua transposição a partir da época e do local do observador um grande risco. Na verdade, as culturas geram categorias, esquemas e rótulos diferentes para estruturar as experiências sexuais e afetivas. Essas construções não só influenciam a subjetividade e o comportamento individual, mas também organizam o significado da experiência sexual coletiva através, por exemplo, do impacto das identidades, definições, ideologias e regulações sexuais. Bom, nesse caso, a antropologia, ela vai estudar, como a antropologia é o estudo do homem, né, é o estudo do homem em si, todos os seus aspectos culturais, individuais e subjetivos, eles são interessantes, eles são objetos de estudo. Então, a sexualidade é um deles. Não só a sexualidade, como linguagem, como tradições, como costumes, eles são pontos importantes da antropologia, porque a antropologia, ela não quer ver a organização da sociedade maximizada, ela quer ver a organização daquela comunidade, daquele indivíduo. Então, com base no trecho, leia as afirmações a seguir. 1. As definições de sexualidade são extensivas a toda a história e a todas as culturas, porque os significados atribuídos à sexualidade são fixos e universais. Bom, o texto ele fala totalmente ao contrário. Ele tem uma frase que ele fala assim como o ato sexual não traz em si um significado social universal, as relações entre atos sexuais e significados sexuais também não é fixa. Ou seja, só com uma leitura básica você já vê que a primeira afirmação está errada. 2. A existência de atos sexuais idênticos indica que o peso da cultura na influência dos comportamentos e das subjetividades é limitado, porque é algo inato que condiciona a organização da expressão da sexualidade. Ele está dizendo completamente... Se a gente continuar a frase, ele já refuta isso. Na verdade, as culturas geram categorias, esquemas e rótulos diferentes para estruturar experiências sexuais e afetivas. Então, quando ele fala assim que o peso da cultura na influência é limitado, isso não existe, porque... Continuando a frase, essas construções não só influenciam a subjetividade e o comportamento individual, mas também organizam e dão significado à experiência. Então, significa o quê? Que você vai ter peso da cultura e peso dessa parte da coletividade no indivíduo. Então, a 2 também está incorreta. 3. Os significados sobre sexualidade variam em contextos históricos e culturais, pois os grupos sociais produzem categorias, esquemas e rótulos diferentes para estruturar as experiências sexuais e afetivas. A 3 que está correta. Então, é basicamente leitura de texto, tá, gente? Eu vi que muitos de vocês colocaram que todas as afirmativas estão corretas, mas isso é basicamente leitura, é interpretação de texto. Você não precisa saber nenhum conceito antropológico nem nada. E até porque... Por que a 3 está correta? Porque para ciências sociais, a identidade de gênero e sexualidade, elas são socialmente construídas. Então, é um processo que você constrói em sociedade. Até porque, na desconstrução, você precisa do referencial. Então, por exemplo, quando uma pessoa é transgênero, né? E que hoje em dia a gente tem muito mais contato porque a voz dos transgêneros está muito maior atualmente. Se você já ouviu algum relato de uma pessoa transgênero, toda vez que ela fala, a pessoa fala o seguinte: bom, eu nasci com um gênero, eu tinha um nome de batismo, né, um nome social, um nome que foi dado pela minha família, só que a pessoa não se reconhecia daquela forma. E a grande luta do trans é você conseguir se reconhecer dentro de uma sociedade que já é moldada de uma certa forma. Então, a identidade de gênero e a sexualidade, ela é socialmente construída por quê? Porque a pessoa tem um gênero específico, aquele gênero biológico, o gênero biológico não, a pessoa tem um gênero que ela é dada a partir do momento que ela nasce. Se ela se enxerga de uma forma diferente, ela tem que desconstruir aquilo que é construído dentro dela. Então, a sua sexualidade, a sua identidade de gênero está sendo pautada a partir das referências sociais que
ela está imersa. Então, para ela desconstruir aquilo, ela tem que entender o que ela é antes. Mesmo que há uma influência biológica, isso é muito claro dentro do processo quando a gente fala de trans. Você tem uma influência biológica, mas ela não é determinista. Então, significa o quê? Que se você acha que uma pessoa tem que ser de determinado gênero porque biologicamente ela possui aquele gênero, isso já é algo que a gente pode desconstruir socialmente. Bom, então, qual que é a alternativa correta? É a A, porque é só a 3 que está certo.